volta para casa. Fala com a sua tia, tia, eu tô em tal lugar. Me deixa te ver. Me deixa ver você, meu filho, por favor. O choro é de uma tia que criou Samuel Felipe Silva Rodrigues como se fosse filho, mas não consegue falar com o jovem desde o dia 28 de setembro, quando ele foi trabalhar, pegou o carro de um ex-patrão e desapareceu. O veículo foi encontrado batido, abandonado no terminal rodoviário de Uberlândia. Foram várias tentativas pelo celular do jovem. Na madrugada do dia 30, alguém responde dizendo o seguinte: após uma tempestade, vemos o estrago que ela deixou e que toda a história existe início, meio e fim. Começa a contar a história de um homem que lutou pela família, esposa e amigos e que, cansado de tudo, às 0 hora do dia 30, decidiu encerrar o ciclo da vida. Mensagens supostamente escritas por terceiros, mas a tia, que conhece bem o sobrinho, acredita que ele não faria isso. A gente criou os meus 3 primeiros, meu primeiro filho, com os 2 filhos da minha irmã, foram criados todos 3 juntos. Então a gente conhece muito bem o Samuel. Eu tenho certeza que as mensagens não é ele que está escrevendo. Do outro lado, a pessoa não se identifica, mas fala sempre no plural. O Samuel, no dia 28, ao não aguentar ver sua vida como estava, nos fez um pedido que poucos fazem, para pôr um fim nesse inferno que estava vivendo. Alguém se dizendo parte de um grupo que assiste ou tenta ajudar pessoas com desejo de morte, afirma ter conhecido Samuel em 2018, após o jovem sofrer uma decepção amorosa, e que desde então o rapaz ajudou várias pessoas na mesma situação, em cacos. Segundo Alessandra, além do fim do casamento, Samuel viveu outra grande decepção. Trabalhava como garçom em um restaurante de Uberlândia, mas perdeu o emprego. Não é a forma dele falar, não é a forma dele escrever. São outras pessoas que estão com o celular dele. E essas mensagens chegaram no domingo. O Samuel, ele é uma pessoa de... Se ele ficar nervoso, você vai ver na hora que ele está nervoso. Quando ele começa a ter surtos, na hora você tem que socorrer, você tem que abraçar, você tem que estar junto dele. Ele não tem a paciência de sumir num sábado e esperar no domingo meia-noite para fazer alguma coisa com ele. Ele não faz isso. Ele não tem isso. Ele não é assim. Ele grita, tia, me ajuda, vó, me ajuda. Ele entra em desespero. Então não é ele. As mensagens não são ele que está escrevendo. Isso a gente tem certeza absoluta. Desesperada com as mensagens, Alessandra pede o corpo do sobrinho. Mas a pessoa diz que iria fazer a vontade do rapaz de não deixar ninguém da família ver os restos mortais. Ela justifica que os avós são idosos, doentes, mas a pessoa é inflexível. Sem acreditar, ela tenta conversar com Samuel, mas as mensagens continuam insistindo em respeitar a vontade do rapaz e que ele procurou este suposto grupo para colocar o corpo dele para descansar. Por fim, a mensagem diz que a partida dele não vai ter sentido para outros. Vamos sepultar o corpo do Samuel em nossas terras e que a alma dele descanse assim como ele desejava. Para a família, nada disso faz sentido. A gente foi na cachoeira que falou que ele ia estar lá. A gente procurou tudo. A gente teve a ajuda de pessoas que moram na localidade, que sabem onde é cada lugar de cada coisa. Não tem sinal do meu sobrinho lá. Eles disseram que ele estaria na Cachoeira Bom Jardim. Essa é uma outra informação de uma outra pessoa que falou com a gente que ele tinha dito que se qualquer coisa acontecesse com ele, ele estaria nesse lugar. E aí a gente foi atrás. A gente ficou praticamente um dia inteiro procurando. Com as pessoas que nos ajudaram. Lá tem, igual, o fazendeiro que mora na região. Ele estava lá, ele falou, não tem nada aqui. Uma pessoa que fica lá, um pastor que trabalha lá, está morando lá, não tem ninguém aqui. As pessoas que estavam pegando abelha, colocando, eles andam a mata inteira, não tem nada aqui. Samuel Felipe tem 25 anos. No último sábado, dia 28 de setembro, ele saiu aqui do bairro Luizote de Freitas, em Uberlândia, onde ele mora com os avós e a mãe, dizendo que ia trabalhar. Era por volta de 2 horas da tarde.
Esta foi a última vez que os familiares viram e conversaram com ele pessoalmente. Daqui ele pegou o carro do ex-patrão, carro que foi localizado. Mas agora, para essa família, o que resta é muita saudade, um desespero muito grande de não saber onde ele está, com quem ele está, o que está fazendo, o que está passando. Mas o fato é que ele está em um sofrimento muito grande e o único local onde ele pode ser de fato acolhido é aqui. A tia já havia registrado a ocorrência na Polícia Militar e, depois das conversas estranhas com alguém que não quer se identificar, procurou também a Polícia Civil. Aí eu conversei com o delegado que já começou as investigações e aí ele me pediu uma série de outras documentações, né? Inclusive caixinha de celular, porque aí sim ele vai conseguir fazer um rastreamento mais pontual mesmo, para saber onde foi, onde esteve, com quem está. Ele vai conseguir fazer isso. Resta aos familiares um apelo emocionado. Meu filho, onde você estiver, fala com a sua tia. Sua tia vira esse mundo de cabeça para baixo por você, meu filho. A tia só quer te achar. A tia precisa te achar, Samuel. Não tem como, filho, acordar de manhã e não saber de você. Não tem como. Não existe a possibilidade nenhuma de eu conseguir deitar e dormir sem saber onde você está.